Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar em relação aos resultados apresentados da Engie Brasil. Isso mesmo, a Engie 3 apresentou o seu resultado recentemente e também anunciou dividendos. Nós vamos falar sobre tudo isso, os principais pontos e também em relação ao dividend yield projetado para 2022 da Engie, que com certeza tem surpreendido muitos acionistas. Então a gente vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre preço teto também, entre muitas outras coisas. Então já peço sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não tem conta aberta na corretora Clear e quer ganhar R$ 70, basta você abrir conta pelo link aqui na descrição e você consegue então garantir esses R$ 70 depois de ativar essa conta. Vamos direto agora para a apresentação de resultado da Engie Brasil. Vocês notam aqui muito claramente que quando você analisa primeiramente esse anúncio de resultado aqui no lucro líquido de 2021, vem um impacto muito grande em relação ao lucro líquido de 2020. São 44% a menos de diferença, o que deixou, de certa forma, muita gente assustada. Só que depois, quando você entra mais a fundo na companhia, começa a ver os investimentos que ela tem feito, começa a ver a expansão forte e crescimento que ela tem se proposto a fazer, você começa a entender melhor em relação, então, ao resultado e ao balanço da companhia. Então, sim, a gente teve um lucro 44% menor se a gente fizer essa comparação simples, porém a gente sabe que, se não contar, então, o lucro não recorrente, ou seja, só contar o lucro líquido ajustado, a gente tem justamente que o lucro líquido ajustado foi somente menos 11,8% de diferença para 2021 do que 2020. Então a gente sabe que a inflação ela subiu muito, isso está prejudicando a curto prazo todas as elétricas, porém a gente sabe que no médio e longo prazo, não só os custos sobem porque a inflação está subindo para as elétricas, mas sua receita também é ajustada pela inflação, então acaba equalizando. Mas até essa equalização acontecer, a gente tem possivelmente aí essa discrepância, a gente teve menos 11%. Isso em 2021, na minha visão, muito se deu, então, com essa subida aí da inflação, que ainda não conseguiu ser ajustada aí na receita também, para a gente ter isso equalizado. Então, de certa forma, um resultado ok aqui, e a gente vai ver que, devido a todos os investimentos e crescimento, de certa forma, foi muito positiva sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas o resultado bruto, então, o resultado só olhando para o número realmente 11% menor em relação ao lucro líquido ajustado. Aqui falando da parte que a gente gosta em relação a dividendo, a proventos, então ela fala aqui que totalizou mais de 2 bilhões em dividendos aqui, entre dividendos e JCP por ação. Isso equivale a 100% do lucro líquido ajustado de 2021. Então muita gente olha para isso e fica com medo. Pô, uma empresa que tem um payout de 100%, ela não está com foco em crescer. Só que a Engie, isso não se aplica, isso não é verdade. Porque a Engie ela tem a capacidade de pegar empréstimo muito barato e é exatamente isso que ela faz. Então ela distribuiu 100% do lucro para os acionistas, porém, a gente vai ver mais para frente que essa dívida ela pega muito barato e, de certa forma, então, o que a gente tem que olhar é que se o endividamento está controlado. Mas então foi dividido aqui 2 bilhões de dividendos e proventos em 2021, 100% do payout, ok, já fiz essa observação, então mantendo assim o nível de dividend yield lá em 2020 também. Então fechamos aqui em torno de 6% de dividend yield aqui para 2021 da Engie, mas vocês vão ver que 2022 promete. Mas antes vamos falar justamente em relação ao endividamento, porque a gente tem que ficar de olho nisso, se tratando de uma empresa então que pega empréstimo para fazer seus investimentos, já que distribui 100% de payout. A gente nota aqui que em 2021 está super controlado em relação à dívida líquida sobre EBITDA em torno de 2x, ou seja, demoraria 2 anos aí contando, né, as receitas financeiras para Engie equalizar totalmente a sua dívida. Isso, de certa forma, é um nível de endividamento ok, até 2 aqui está ok. Demoraria apenas 2 anos, então, para equalizar essa dívida, uma dívida, então, totalmente controlada aí pela Engie, mais uma vez, porque a Engie pega esse empréstimo muito barato, então, realmente, ela adota essa estratégia. E agora, falando em relação à divulgação dos dividendos, a gente tem aqui, então, que a Engie ela vai distribuir para o seu acionista aqui 78 centavos por ação. E a data que você precisa ter, então, as ações de Engie 3 em carteira
é a data de 24 de fevereiro. Então, no dia 24 de fevereiro, você precisa ter END3 e carteira para ter direito a receber esse dividendo por ação de 78 centavos, com a data de pagamento aqui no dia 17 de março. Então, isso é muito positivo, porque a gente vê que a data de pagamento para a Datacom é uma data muito perto. Então, rapidamente, esse dividendo vai cair na sua conta. E o que você faz com esse dividendo? Você compra boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos, aumentando a sua bola de neve, fazendo a sua bola de neve girar. Então, esse foi o grande anúncio de dividendo aqui da END. Vocês vão ver que é um dividend yield bastante elevado somente para esse anúncio. Aqui a gente já separou, então, justamente esse valor líquido do dividendo que vai ser distribuído agora no dia 17 de março, mais uma vez Datacom para 24 de abril, e no preço de R$ 40,52, esse dividendo aqui de 78 centavos por ação, ele corresponde a um dividend yield de quase 2%, 1,9%. Então, somente uma tacada aí a END já está distribuindo 1,9% de dividend yield aí para março. Então, uma empresa que vai distribuir aí em março o seu dividendo, isso de certa forma é um dividendo que o mercado considerou de certa forma bastante positivo e bastante elevado, principalmente porque a END ela está com foco muito em crescimento. A gente já tem aí para você que olhou o resultado, olhou o balanço que a companhia apresentou, ela apresentou diversas perspectivas de crescimento que ela está investindo justamente que vão gerar receitas aí por 30 anos para a END. Então, realmente é muito positivo a gente ver que mesmo em uma fase de investir para crescer, mesmo assim ela consegue manter um dividend yield bastante atrativo. E vocês vão ver mais para frente agora exatamente então qual é esse dividend yield atrativo no qual estou me referindo para o ano de 2022. Então a gente vem aqui para o painel do AGF+, aqui ele já dá ranqueando para a gente o dividend yield projetado para 2022. Então a gente tem aqui a END3 na 26ª colocação, um dividend yield projetado de 7,14%. Então um dividend yield bastante elevado, mais elevado do que de 2021, então bastante significativo esse dividend yield para 2022. Isso dá por ação 2,89 e isso gera então um preço teto de R$ 40,52, ou seja, até R$ 40,52 você pode comprar END Brasil para ter um dividend yield projetado de pelo menos 6%, que é o mínimo que o Barsi, a filosofia Barsi, diz para nós priorizarmos nossos aportes em no mínimo um dividend yield projetado de 6%, famoso 0,5% ao mês. Só que aqui tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. Esse dividend yield projetado aqui pelo AGF+, de 7,14%, aí você vem aqui, explora mais a plataforma. Por sinal, a plataforma é excelente. Quem quer testar grátis por 7 dias, o link está na descrição. Teste grátis por 7 dias. Eu uso muito, todos os dias aqui o AGF+, para minha tomada de decisão. Tem live exclusiva, tem muitas informações muito relevantes aqui que eu canso de mostrar para vocês. Mas então, a observação que eu quero fazer é que esse dividend yield projetado que eu acabei de mostrar para vocês de 7,14% é em relação ao payout de 80%. Só que a gente viu que a END acabou de fazer um payout de 100% no ano de 2021. Então, quem garante que em 2022 ela também possa subir esse payout para 100%? E isso daria, então, um dividend yield projetado de mais de 8% para 2022. Então, essa é a observação aqui que eu tenho para fazer em relação à END3. Fique de olho. É óbvio que a END3 ela consegue aliar aí fortes crescimentos, uma empresa que investe bastante para crescer e uma empresa previdenciária, né? Uma empresa muito sólida, muito consistente, que remunera, consegue remunerar os seus acionistas mesmo com foco em crescimento. Então, por isso que às vezes o mercado também não deixa a END3 corrigir, né? Eu já estou um tempão tentando ver se a END3 corrige para dar uma oportunidade melhor de entrada, uma oportunidade melhor de aporte, mas realmente o mercado não deixa, pelo menos por enquanto, a END3 corrigir. Então, essa foi a análise de END3. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação e me conta aí, você tem END3? Você vai então receber esse provento em março? Conta aí pra gente, ou você está de olho, mas ainda não aportou. E não se esqueça, se você quiser começar a investir, nós temos a corretora Clear, link na descrição, você ganha R$ 70 somente por ativar a conta. E também teste o AGF+, por 7 dias gratuitos, o link está na descrição. E é isso, investidor, salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.